E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Que alegria poder falar com você mais uma vez. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, sobre igreja, sobre cultura. E aí estamos chegando no final dessa série sobre a igreja na narrativa bíblica. Olha, um monte de gente falou comigo aqui que foi uma bênção. Muito obrigado, pessoal. Você que dedicou esse tempo para ouvir esse podcast, para ver os vídeos lá no YouTube. Tá lá no YouTube, procura lá. Você vai encontrar muito bacana esse envolvimento da gente entender um pouco mais sobre o que é a igreja dentro da referência bíblica, dentro da narrativa bíblica. Tem sido uma experiência enriquecedora para mim, imagino que foi para você também. Eu gostaria de terminar essa série falando sobre o papel da igreja local no mundo e fazendo frente aí a tantos e tantos assuntos que a gente já discutiu ao longo dessa jornada. A gente perceber essa igreja como se fosse uma filial do reino de Deus. Você entende o que eu quero dizer? A igreja como uma filial do reino de Deus. Nós precisamos examinar mais de perto esse nosso papel, essa nossa função no mundo. E a próxima série que a gente vai ter logo na sequência é exatamente sobre esse tipo de como que a gente pode ser essa igreja que resgata isso com muita força. A gente vai fazer um update missional aí e numa série de 6 episódios, a próxima série, então fica antenado aí. E dentro desse aspecto a gente precisa olhar as funções de Cristo como a base da igreja, visto que desde o episódio 1 dessa série a gente falou que Cristo é a referência, é a base. Para a compreensão do que é essa igreja, a gente precisa compreender a missão da missão de Cristo. E é muito bom chegar ao final dessa série entendendo de que a gente precisa olhar essas funções de Cristo como a base da igreja. A gente precisa se envolver mais a igreja num apostolado recebido e copiado da missão de Jesus e por ela também ser guiado. E eu acho isso fascinante, porque quando toca nesse assunto de apostolado é algo que eu gosto muito, eu já falei em outros episódios, que esse é um dom que Deus também conferiu a mim, esse dom de ser enviado, de desbravar novos territórios. Isso é ímpeto apostólico. E eu percebo isso, esse apostolado transferido dos 12 sendo transferido no ímpeto para a igreja local, ainda hoje, como sendo uma parte fundamental na vivência de ser igreja. E essa realidade se encontra lá na grande comissão de João 20:21, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse lado apostólico de ser enviado, daí vem a palavra apóstolo, de apostelo no grego, ser enviado em missão com Deus. Essa é a propulsão do meu coração, eu imagino sua também. E a igreja exerce essa comissão como um corpo de Cristo, pondo em prática esse papel que Jesus designou a ela no mundo, de uma igreja que é enviada para ser luz, para ser bênção. A gente vai perceber os dons do Espírito na igreja, onde a igreja começa a desempenhar esse papel semelhante ao papel de Cristo. Você encontra isso em Mateus capítulo 10 e 11 de uma maneira muito forte. Ali nos fornece uma perspectiva do papel de Jesus no mundo, mas também insere a questão do contexto do envio dos 12 discípulos nesse primeiro empreendimento missionário e da pergunta também de João Batista, né? De ser Jesus ou não o Messias. E aí Jesus vai responder a João com um resumo do seu papel no mundo. E esse resumo do seu papel no mundo, ele vai dizer assim, olha, ide e anunciai a João. Começa assim, ide e anunciai. Primeiro ímpeto da igreja, sai e vai. Não é? Primeiro ímpeto que está relacionado lá com aquilo que a gente já viu de Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, sai e vai. Agora de João, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Então, ide e anunciai para João o que vocês estão ouvindo e vendo. E diga para ele lá que os cegos veem, os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo agora pregado o evangelho para eles. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus, né? Por quê? Porque à medida que você caminha com Cristo, você vai entendendo que a trajetória do cristão é uma trajetória de caminhada, de movimento, é do sai e vai. Essa realidade chega para a igreja com esse entendimento de que a igreja agora, nesse apostolado transferido, é aquela que crê em Cristo e vai fazer também as obras que ele fez, e ele diz, até maiores ainda vocês poderão fazer, como está lá em João capítulo 14, né? E isso é interessante porque a igreja começa a assumir, através dos discípulos da igreja, nós começamos a assumir essa visão do Pentecoste, que agora você vai encontrar essa realidade, né? Bem forte, principalmente em Pedro. Pedro, na sua primeira mensagem, Pedro ali faz alusão de Joel, capítulo 2, versículo 28,
alusão de sinais e maravilhas que vão ocorrer no meio do povo de Deus, e isso é pela descida do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos agora vão proclamar essa verdade em palavras, vão demonstrar em atos, vão começar a realizar o mesmo tipo de obra que Jesus havia realizado, porque esse apostolado agora foi transferido. E os coxos vão andar, você vai ver isso logo em Atos capítulo 3 ali, os coxos começam a andar, os mortos começam a ser ressuscitados, o evangelho começa a ser proclamado, pregado aos pobres, de uma maneira extraordinária. Em Atos capítulo 13 ali, você vai ver Paulo também descreve da mesma forma a sua própria missão. Paulo, ele é enviado por Cristo, né? E ele diz, eu fui apóstolo enviado, né, como aquele que haveria de continuar esse ministério de Jesus. Então você vai encontrar no ministério de Paulo, fundamentalmente aqui, o alicerce bem definido desse ministério, que é o ministério de Jesus. Pedro depois vai destacar mais tarde essa visão missionária semelhante do papel da igreja no mundo, lá em 1 Pedro capítulo 2. Tudo isso de maneira extraordinária, você vai perceber a função de Jesus Cristo sendo agora dada aos discípulos e vivida pelos discípulos. E essa função é uma função tríplice, porque a obra de Jesus é um cumprimento da antiga aliança. A gente nunca pode esquecer disso, de que é um processo de continuidade e descontinuidade. E na obra de Jesus Cristo você vê esse cumprimento da antiga aliança, dessas três figuras teocráticas, pela qual você vai perceber Deus conduzindo o seu povo. Você tem a figura do profeta, você tem a figura do sacerdote, você tem a figura do rei. E em Jesus se cumpre tudo isso, essas três representações em Jesus. Em sua palavra ele é tanto reconciliador como rei, em sua soberania ele é tanto revelador como cordeiro sacrificial, e também como sacerdote ele é tanto aquele que proclama o nome de Deus, como aquele que também confirma a glória e as soberanias divinas. É fantástico quando você entende essa realidade, porque no Antigo Testamento você vai encontrar os profetas, os sacerdotes e o rei, e são todos ofícios voltados para pessoas. Todos eles são ofícios voltados para pessoas. O sacerdote tinha ali o ofício de ministrar em favor das necessidades espirituais e particulares. Os profetas ministravam em favor das necessidades públicas, né, sociais, religiosas, e o rei ministrava a favor dessas necessidades administrativas e políticas. Isso é muito interessante na narrativa bíblica, principalmente no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento você vai ver que essas três figuras de profeta, sacerdote e rei, Deus agora delegou a Cristo essas três tarefas. Você vai encontrá-lo como profeta, né? Que não era um simples profeta, né? Como o tipo encontrado no Antigo Testamento. Esse profeta agora reúne em si os três ofícios numa só pessoa, que é Cristo. Por isso que sempre pergunta, né? Quem é você? Né? Você é João? Quem é você? Você é João Batista? Você é o novo Elias? E depois Pedro vai falar, na verdade, ele é mais que um profeta, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, né? Depois você vai ver a respeito do sacerdócio dele, que o sacerdócio dele é completamente diferente do sacerdócio de Jerusalém. Mais tarde Paulo vai dizer que esse sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. E muitas vezes é indagado Jesus, com que autoridade você fala isso? A autoridade do sacerdócio dele é diferente, é maior. E mais tarde você vai ver também essa indagação a respeito do seu papel régio. Você é rei? Ele disse, eu sou rei, mas eu não sou rei deste mundo. Na verdade, eu sou rei de todo o universo. Né? O reinado dele é completamente distinto quanto à espécie em relação à dinastia davídica. Então, em Jesus, nós temos esses três ministérios em uma só pessoa, e a Bíblia diz que agora, assim como o Pai enviou Jesus Cristo, ele dá esse ministério da reconciliação para nós. E esse ministério da reconciliação chega através desses três ofícios. Então, hoje, a igreja local é chamada a vivenciar esses três ofícios de uma maneira completa. E isso aqui, gente, define funcionamento, define a forma como a igreja opera. Nessa próxima série que nós vamos ter aí, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa função tríplice. Mas você vai encontrar na figura do profeta aquela igreja que anuncia a sua atividade da pregação do reinado de Cristo e do seu senhorio sobre toda a humanidade. Então, a figura do profeta, aquele que proclama, aquele que traz a justiça social, aquele que traz a aliança, a fidelidade à aliança, aquele que, na verdade, denuncia a injustiça social, aquele que traz para a igreja o verdadeiro senso de reforma, de uma igreja que está sendo sempre reformada, reavivada. Na figura do sacerdote, você vai ver aquele que ministra, aquele que traz a atividade pastoral, aquele que serve.
E na figura do rei você vai encontrar a igreja, aquela igreja que lidera, a igreja com uma atividade organizacional, também administrativa, que planeja as atividades de treinamento, de capacitação, que traz o verdadeiro entendimento de como podemos ser líderes na comunidade. É muito bacana quando a igreja traz à tona esses ofícios do Antigo Testamento, agora trazidos na pessoa do Cristo e traz para a realidade da igreja local também. É tão bacana porque isso é um desafio para nós, porque agora a igreja deve tornar-se contextualizada em sua cultura como profeta, sacerdote e rei. Ela proclama, ela é fiel à aliança com a palavra de Deus, ela traz a realidade da justiça social, mas ela também ministra, ela serve, ela também traz à tona essa realidade régia de uma igreja que capacita, que ensina os seus membros. Entender esses papéis faz a gente entender o nosso papel e alvo no mundo. Quando a gente traz à tona esses papéis da igreja, a gente se torna uma igreja muito mais missional. E aplicar tais tarefas e tais papéis bíblicos à nossa prática diária de ministério é o nosso grande desafio. Isso é tão importante porque quando a maior parte da igreja está em inércia, ela deixa de cumprir exatamente esse papel. Ela deixa de cumprir o papel profético, ela não mais proclama, ela não mais anuncia, ela deixa de cumprir o seu papel sacerdotal, a sua ministração das necessidades das pessoas ao mundo ao redor é enfraquecida e ela começa a ministrar só os de dentro. Ela perde a proclamação e ministra só para os de dentro, ela deserdou da sua missão. E o seu papel régio, pior ainda, se a igreja não capacita, não ensina, como que ela vai poder contribuir com liderança? Ela deixa de definir liderança, influência positiva no mundo, e ela estaciona como uma subcultura em seu próprio mundinho fechado. E isso que faz com que a igreja não exerça esse papel profético, sacerdotal, régio. Em outras palavras, ela não exerce as funções tríplices do Cristo. E ao não exercer as funções tríplices do Cristo, ela não é enviada assim como Jesus Cristo foi enviado. Percebe a relevância desse contexto? Isso é tão importante para nós porque a igreja é chamada agora, uma vez dentro dessa visão profética, a entender o seu papel de proclamação, a entender o seu papel de serviço como uma igreja sacerdotal, mas entender também o seu papel de capacitação. Quando eu pego essas três funções tríplices, eu sempre digo que ela define até a lógica de muitas ordenanças na igreja. Quando você é batizado em nome da Trindade. E em nome da Trindade você vê essas relações com esse papel profético muito forte, porque você vê um Deus Pai, que é um Deus amoroso, que nos adota como seus filhos, parte da família de Deus. Você vê o Deus Filho que veio para este mundo não para ser servido, mas para servir. E você vê o Deus Espírito Santo que confere poder para o testemunho, para a missão. É muito bonita essa realidade da Trindade dentro dessa função tríplice, porque a igreja agora entende que na figura da Trindade nós somos chamados como os filhos de Deus, agora como família. Quando você é batizado ali em nome do Pai, você é batizado para dizer para você que você agora faz parte de uma família, você é filho. E filho para quê? Você é filho agora para poder exercer o ministério de Cristo. E no ministério de Cristo você vê essas três funções. E essa função, basicamente, é delegada para cada um de nós através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para que possamos ministrar através de um ministério profético, sacerdotal e régio. Bem, eu teria muito mais o que falar, mas eu sei que essa série ela já rendeu bastante, tem muita gente comentando, e eu acredito que a igreja agora, dentro da função tríplice de Cristo, ela pode vivenciar uma igreja muito mais saudável, uma igreja missional. Eu espero que você exerça esse ministério, eu espero que a sua igreja exerça esse ministério, a fim de que possamos ser uma igreja que representa uma verdadeira embaixada na nossa comunidade. Nos vemos na nossa próxima série, e nas próximas semanas você já vai ter a oportunidade de estar participando dessa nova série, onde a gente vai falar sobre o update missional, como que você pode revitalizar e trazer essa igreja para essa reconfiguração, para esse update dessa, vamos dizer assim, dessa máquina, para que nós possamos vivenciar uma igreja muito mais bíblica, uma igreja que seja realmente uma representação clara do céu, uma representação clara do que é viver como verdadeiros representantes de Cristo nesse mundo. Um grande abraço para você, foi muito bom ter você nessa série, nos encontramos na próxima, até lá.